Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor do IF Sudeste, campus de Barbacena. E nessa sequência de videoaulas a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Biologia Molecular e vamos trabalhar mais especificamente sobre a replicação do DNA. A gente vai começar aqui a desvendar o dogma central da Biologia Molecular, onde a gente tenta explicar como que a expressão genética das informações que a gente tem no DNA ela acontece. Isso parte inicialmente do pressuposto que nossas células conseguem replicar essa informação e depois, em aulas futuras, a gente vai ver como é que essa informação que está ali armazenada ela é expressa, ok? Então hoje, aqui com 3, 4 videoaulas, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre os processos de replicação. Vamos falar também de mutação e do reparo do DNA, beleza? Esse processo, né, que a gente vai descrever aqui hoje, denominado, né, de replicação, ele envolve aí um conjunto de várias proteínas e enzimas, fatores proteicos, que vão ser responsáveis por replicar, né, por criar uma nova molécula de DNA a partir daquele DNA inicial, certo? A gente viu na última aula a estrutura do DNA proposta por Watson e Crick, né? Na conclusão do artigo deles, eles postularam, né? Eles falaram que não escaparam à atenção deles que o pareamento específico, né, por eles postulados, sugeririam um possível processo, um possível mecanismo de cópia desse material genético. Então hoje a gente vai ver como que essa molécula de DNA ela pode ser replicada, né? Como que uma nova fita pode ser feita, sintetizada a partir dessa fita parietal, ok? Então essas propriedades fundamentais no processo de replicação do DNA, a gente vai ver que são processos, que são reações que são essencialmente semelhantes em todas as espécies, desde uma bactéria até um mamífero, até um humano, certo? Então assim, são processos muito parecidos. Então a gente vai realizar aqui uma discussão mais detalhada sobre como que acontece o processo de replicação da E. coli, onde os estudos são mais completos, ok? E a gente vai fazer alguma sucinta comparação com o processo de replicação em eucariotos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, vamos pegar aqui os aspectos bem gerais desse processo de replicação. Os estudos iniciais aí desses mecanismos, um deles, né, que contribuiu bastante foi o proposto por esse pesquisador aqui, que é o John Kers, que faleceu até muito pouco tempo, ok? Ele observou o seguinte, ele observou que o DNA de E. coli, quando ele fez um tratamento do DNA da E. coli de modo que ele pudesse fazer uma identificação a microscópio, certo? Então ele fez um crescimento dessa bactéria em um meio contendo a base nitrogenada timina modificada de maneira radioativa, ok? Então ele pôde perceber então em micrografias radioativas que os cromossomos dessa bactéria, da E. coli que ele estava estudando, um cromossomo circular, isso aí já era conhecido, né? E esse cromossomo, ao ser replicado, ele começava a aparecer aqui, que olha, umas bolhas, que ele chamou de bolha de replicação, onde, parecendo um olhinho aqui, que olha, estão vendo essa primeira figura aqui? Então, ele, ao observar essa estrutura do DNA da E. coli, que foi tratada, né, de maneira radioativa para poder ser possível a sua observação, ele percebeu que a replicação daquele DNA ele começava a partir de uma determinada sequência, ok? E essa sequência ela ia aumentando. Olha aqui, vamos pegar essa sequência de fotos aqui, que olha, esse olhinho aqui inicial ele foi aumentando. Estão vendo aqui no final até formar aqui, olha, a estrutura do cromossomo bacteriano duplicado, certo? Então o que ele pôde perceber nessa foto ilustrativa aqui, que olha, então esse olho formado aqui no cromossomo bacteriano, ele foi se estendendo até a formação então aqui de duas estruturas duplicadas, então desse material genético, certo? O que ele pôde perceber? Essa técnica ela revelou que a replicação ela sempre acontecia a partir de um único ponto
Esse ponto a gente vai chamar de origem de replicação, uma informação muito importante aqui agora, ok? E a partir dessa origem de replicação que se tem o início da duplicação do DNA, ok? Então esse olho que ele foi observado aqui inicialmente, a partir das suas micrografias radioativas, ele foi designado de origem de replicação. É o local onde começa a duplicação do DNA propriamente dito, ok? Ele também confirmou o seguinte, que a partir dessa origem de replicação, vamos pegar aqui nessa figura B, aqui, a partir dessa origem de replicação, a gente teria duas possibilidades do processo de duplicação do DNA. Ela poderia ser unidirecional, ou seja, tendo um único sentido a partir daquela abertura, ou do tipo bidirecional. A partir dos estudos mesmos por John Cairns, ele observou que o processo de replicação ele é do tipo bidirecional, ou seja, ele acontece em ambos os lados a partir daquela abertura da origem de replicação, ok? Ficou claro? Essas origens de replicação a gente vai estudar com mais detalhe nas próximas aulas, ok? Então aqui a gente vai perceber que a partir da origem a gente tem a formação de duas forquilhas de replicação. É o local onde acontece a maquinaria de síntese da nova fita de DNA, beleza? O mecanismo de replicação em eucariotos, a gente vai ver que ele é muito semelhante ao que acontece na replicação dos procariotos. A gente vai ver isso nas próximas, nessa e nas próximas videoaulas. No entanto, o sistema eucariótico ele é mais complexo quando a gente fala em termos, por exemplo, de quantidade de DNA que vai ser replicada. E então, se a gente for pensar teoricamente, se no material genético eucarioto tivesse apenas uma origem de replicação, esse processo demoraria um tempo muito maior do que acontece nos procariotos. O que não é observado pelo fato dos eucariotos possuírem múltiplas origens de replicação. Okay? Nos procariotos existem apenas uma origem de replicação. Nos eucariotos existem várias. Okay? O genoma humano, por exemplo, ele conta aí com cerca de 10 mil origens de replicação. Mais ou menos aí 220 para cada cromossomo, ok? Então, nessas origens de replicação, a gente encontra segmentos de DNA ricos em pares de adenina-timina. Alguém consegue imaginar o porquê dessas regiões aqui das origens de replicação serem ricas em adenina e timina? 3 segundinhos aí para pensar. Lembrando lá da última aula que a gente viu sobre as características do DNA. A gente pode imaginar o seguinte, que se a gente precisa abrir essa região da origem de replicação, se a sequência ela for rica em adenina e timina, que tem uma interação aí com duas pontes de hidrogênio, seriam mais fáceis de serem separadas, ok? Então essa região que é rica em adenina e timina é mais fácil de ser separada quando a gente compara com guanina e citosina, ok? Então em eucariotos, uma das primeiras evidências marcantes que tem aí nas diferenças no processo de replicação é a presença de múltiplas origens de replicação. Beleza? Vamos começar então a falar desse processo propriamente dito, certo? A gente vai falar primeiro da E. coli e alguns pontos aí característicos eu vou fazer na comparação com os eucariotos, beleza? Em E. coli, pessoal, existem aí pelo menos 10 enzimas ou proteínas diferentes que participam do processo de início da replicação, ok? Então, o que seria o processo de início da replicação? É promover a abertura da origem de replicação para que possa chegar ali enzimas que vão promover o processo de duplicação do DNA. Beleza? Vamos tentar entender esse processo inicial, então, da replicação, certo? Vamos olhar essa figurinha aqui, que olha, a gente tem aqui representado uma região que a gente vai chamar de ORC, ok? ORC é o nome dado à origem de replicação da E. coli, ok? Então essa região conhecida como LC, ela tem aqui alguns locais que vão ter algumas características específicas, certo? O primeiro deles é um local aqui, uma região onde vão se ligar proteínas denominadas DNA-A, ok? Essa DNA-A é uma proteína especializada que vai reconhecer a origem de replicação, ok? Além dessa proteína aqui, a gente tem outra região aqui também na origem de replicação da E. coli, chamada de elemento de desenrolamento do DNA, ok? Essa região aqui é chamada de DUI,
Beleza? Então aqui é é o local onde vai acontecer a primeira abertura do DNA, certo? Essa abertura ela acontece da seguinte maneira: as proteínas DNA elas reconhecem sequências específicas aqui na origem de replicação com gasto de energia, ok? A ligação da DNA na origem de replicação vai gerar uma certa tensão, o qual vai promover a possibilidade de abertura, a desnaturação dessa região DUI aqui, ok? Essa região DUI aqui, que é o chamado elemento de desenrolamento de DNA, ela é rica em adenina e timina, ok? Então, por isso ela é mais fácil de ser desnaturada, e a ligação da DNA promove esse desnaturamento. Olha que estão acompanhando comigo aqui a abertura dessa fita de DNA. Essa abertura aqui, pessoal, ela vai permitir a ação de outras enzimas, que a gente vai focar aqui agora, chamada de DNA-B, que nada mais é do que nada menos uma helicase, certo? A helicase é a que vai promover a abertura subsequente do DNA para que ele possa ser replicado. Ok? Mas para que a helicase possa ter acesso ao DNA, a gente precisa ter esse início aqui da replicação. Então, resumindo aqui novamente, a gente tem aqui regiões na origem de replicação que vão se ligar a proteínas especializadas, como a DNA-A, ok? Com gasto de energia, essa DNA-A ela vai promover uma certa tensão no DNA, promovendo a abertura dessa região DUI, ok? Então, a desnaturação dessa região aqui, permitindo o acesso de uma outra proteína chamada de DNA-B, que ela age como uma helicase, ok? Para que a helicase ela possa ganhar aqui acesso ao DNA, ela também tem gasto de energia auxiliada aqui por uma outra proteína auxiliar, a DNA-C, ok? Então, promovendo aqui a abertura desse processo aqui, dessa região da origem de replicação, para que possa ser possível a replicação do DNA propriamente dito, ok? Aqui foi uma figura, um esquema geral, certo? Tem outras proteínas que agem aqui nesse processo. Eu não quero que ninguém fique decorando o nome de cada uma dessas enzimas aqui, as pormenores, ok? Então não precisem ficar presos a esses nomes. Eu quero que vocês entendam o processo de maneira como um todo, ok? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui. Após essa abertura, pessoal, a gente vai ter aqui, então, a formação de uma região aberta do DNA, ok? A separação dessas fitas, ela vai criar um estresse topológico nessa estrutura da hélice do DNA, ok? Imagine comigo aqui que eu tivesse duas fitas, elas enroladas naquela estrutura de dupla hélice do DNA. Quando eu separo essas duas fitas, a gente vai promover aqui, então, como se fosse um estresse, certo? Então, é como a gente precisaria criar um mecanismo para que ela não se enrolasse novamente, certo? Ou seja, para aliviar essa tensão. Essa tensão ela é aliviada por uma outra enzima chamada de topoisomerase. Ela vai promover, então, um alívio, impedindo, então, que crie esse estresse topológico, certo? E além da topoisomerase, a gente também vai ter o auxílio aqui de outras proteínas chamadas de proteínas de ligação à fita simples. Quando a gente vê essa sigla aqui, que olha, ela está designada para essa proteína aqui, ó, proteína de ligação de fita simples. A abreviação vem do inglês, Single Stranded DNA Binding Protein. Então, essa proteína aqui, ela nada mais vai fazer do que ligar a fita simples do DNA, e essa ligação aqui vai impedir que as fitas simples elas se renaturem, ok? Elas se liguem novamente formando a dupla hélice. Tá? Para que a gente possa ter aqui, então, regiões onde a gente vai ter a maquinaria de duplicação de cada uma dessas fitas aqui. Beleza? Ficou claro aqui? Então, aqui, olha, novamente a gente vai ter a helicase aqui representada aqui nessa figurinha, nessa estrutura em amarelo. Ela nada mais vai fazer do que quebrar as pontes de hidrogênio entre os pares de bases do DNA em dupla hélice. A gente vai ter aqui, então, aqui novamente a topoisomerase, que vai diminuir a tensão, vai promover um alívio ali naquela dupla fita de DNA, e as proteínas de ligação à fita simples, que vão impedir com que essas fitas separadas elas se reanelem, ok? Beleza, né? Então formou aqui a abertura dessa fita. Tal separação vai dar, então, a origem aqui, nessa origem de replicação,
em cada extremidade uma estrutura aqui em forma de Y, que é denominada forquilha de replicação, que a gente discutiu aqui agora há pouco. Okay? Então, cada forquilha de replicação, a gente vai ter aqui a ação de enzimas conhecidas como DNA polimerases, que vão promover a síntese de uma nova fita de DNA. Ok? Então, aqui nessa estrutura em Y, aqui, que olha, a gente tem aqui em azul a fita que vai ser duplicada, e aqui em rosinha aqui, a fita que está sendo recém-sintetizada. Okay? Então, uma característica muito importante que eu quero que todo mundo preste atenção aqui agora, certo? Informação de suma importância. Essa nova fita de DNA, pessoal, ela sempre vai ser sintetizada no sentido 5' 3'. Lembram da estrutura do DNA que a gente viu na última aula? Então, agora a gente vai precisar de saber essa estrutura aqui, ok? Então, imagine comigo aqui que, olha, nessa abertura na origem de replicação aqui, que, olha, vai formar essa estrutura aqui em formato de Y, que a gente conhece como forquilha de replicação, a gente vai ter aqui que, olha, uma fita vai estar aqui no sentido 5', 3', deixa eu grifar aqui, que, olha, 5' está aqui, 3' está aqui. Certo? A fita paralela, ou na verdade a antiparalela, ela vai ter aqui que, olha, um sentido contrário. 3' aqui, 5' para o lado de cá. Ok? Essa fita em azul é a fita que vai ser duplicada. Beleza? Então o que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui? Nessa abertura aqui, a síntese da nova fita de DNA vai sempre acontecer no sentido 5', 3'. Vai ser de maneira antiparalela à fita molde, ok? Então aqui vamos pegar na parte de cima aqui, que olha, essa fita aqui em azul vai ser o molde para essa fita de baixo aqui, ok? Se a fita de cima ela está com sentido aqui, que olha, 3', 5' para cá, que olha, 3' está aqui, 5' está aqui. A síntese da nova fita vai acontecer de maneira antiparalela. Okay? Então, aqui, no sentido de abertura da forquilha de replicação, a gente vai ter esse sentido de replicação aqui, que ó, 5', 3'. Significa que essa fita que está sendo aqui recém-sintetizada, ela vai ter a direção de síntese à medida que a forquilha vai se abrindo. Então, imagine aqui comigo que esse ponto aqui, que olha, isso aqui vai se abrir nessa direção. Então, essa fita de cima aqui, que olha, ela vai seguir esse sentido aqui, que olha, sempre 5', 3'. E ela vai aumentando aqui à medida que a forquilha vai se abrindo, ok? Já a outra fita de replicação, que olha, do lado de cá, a gente tem aqui a outra fita que também vai ser utilizada como molde. Ok? Deixa eu limpar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender. Essa fita de baixo aqui, que olha, ela tem um sentido 3', 5' em relação à abertura da fita. Ok? Então, do lado de baixo aqui, que olha, a fita que vai ser sintetizada, ela vai ter a direção contrária, ela vai ser sintetizada para o lado oposto. Certo? Estão vendo aqui comigo? Essa síntese aqui em direção para o lado de cá, que olha, está vindo para o lado de fora, no sentido contrário à abertura da forquilha de replicação. Ok? Então, à medida que a gente vai abrindo essa forquilha aqui, que olha, para um lado e para o outro aqui, uma das fitas vai ser sintetizada em direção à abertura e a outra fita vai ser sintetizada em direção oposta. Ok? Sendo que as duas vão ser sintetizadas no sentido 5', 3'. Por que uma está indo para um lado e outra está indo para o outro? Porque o DNA ele tem essa orientação antiparalela. Ok? Então, uma fita ela vai estar orientada em relação à outra de forma antiparalela. Uma vai estar 5', 3' para um lado, a outra vai estar 5', 3' para o outro lado. Beleza? Então, sempre a síntese ela vai ser no sentido 5', 3'. E claro, não entendeu agora? A gente vai ter aqui agora na sequência a explicação com detalhes como que vai acontecer a síntese desse processo. Ok? Tanto dessa fita aqui que a gente vai chamar de fita contínua, beleza? Quanto do lado de cá que a gente vai chamar de fita descontínua. A gente vai ver que a fita descontínua ela é sintetizada em forma de fragmentos. À medida que a fita de DNA vai se abrindo, a fita descontínua ela vai ser sintetizada em pequenos fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki, ok? E depois a gente vai ver como é que acontece, né? Com mais detalhes, essa síntese, beleza? Seguinte, pessoal, existem hoje conhecidas, né, 5 DNA polimerases em E. coli.
ok? Em eucariotos existe um número muito maior do que isso, mas como a gente está vendo com mais detalhes a E. coli, a gente vai focar nelas, beleza? Então a DNA polimerase 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? A primeira a ser descoberta foi a DNA polimerase 1, a partir da qual foi feitos, né, os estudos que desvendaram os mecanismos de replicação do DNA. Então, a partir da DNA polimerase 1, que a gente conhece hoje como que o DNA ele é sintetizado, beleza? Então, quais que são as funções da DNA polimerase 1? Olha aqui, ela promove, né, o crescimento da cadeia do DNA no sentido 5', 3'. E além de ter essa atividade de polimerase, ou seja, de sintetizar uma nova cadeia de DNA, ela também age como exonuclease. O que é uma exonuclease, Ricardo? É quando ela retira os nucleotídeos, beleza? A polimerase ela vai adicionar nucleotídeos para a síntese e ela também tem a propriedade de retirar, tanto no sentido 5', 3', quanto no sentido 3', 5', ou seja, nas duas pontas do DNA, beleza? E ela também tem a propriedade de remover um prime de RNA da fita descontínua, que a gente vai ver o que é esse prime daqui a pouquinho, beleza? Embora a DNA polimerase ela apresente essas três atividades características aqui para a síntese de DNA, é a DNA polimerase 3 que vai propriamente catalisar a duplicação do DNA. Ok? Então, apesar da DNA polimerase 1 ter essa propriedade de polimerase, é a DNA polimerase 3 que vai promover o crescimento da cadeia do DNA, no sentido 5', 3', que a gente acabou de ver. Ok? Então, ela é a polimerase primária. É ela que vai promover a duplicação do DNA da E. coli. Beleza? A DNA polimerase 2, 4 e 5, elas são polimerases alternativas, elas estão basicamente envolvidas em processos de reparo do DNA. Mais para frente a gente vai ter uma aula também para falar desses processos de reparo, ok? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Na próxima videoaula a gente vai ver como que acontece a reação fundamental de polimerase dessas enzimas polimerásicas, ok? Então a gente vai ficar por aqui rapidinho. Ok? Fico aguardando vocês na nossa próxima videoaula.